Você sabe como o nosso cérebro aprende? Sim, o nosso cérebro tem um jeito de aprender. Ele tem uma forma específica de aprender. E talvez seja por isso que algum dia você não conseguiu aprender um conteúdo e você se sentiu burro por isso. Mas na verdade não é você que é burro, mas sim que o seu cérebro tem uma forma específica de aprender. E que nesse vídeo você vai descobrir qual é. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Adassa Cabral e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona isso, como é essa fórmula mágica que o cérebro aprende. Primeiro você precisa entender como o nosso cérebro funciona. Antes de você entender como ele aprende, você precisa entender como o nosso cérebro é dividido. E ele é dividido em duas partes, que é o lado esquerdo, que seria, digamos assim, um lado mais, sei lá, preto e branco. É um lado mais lógico, é um lado do raciocínio, é um lado daquele pensamento. Então é um lado que lê, que observa, é aquele lado do raciocínio lógico. Digamos que seria o lado matemático do cérebro. E o lado direito é o lado da criatividade. Então vamos imaginar nosso cérebro como uma foto. Um lado é preto e branco e outro lado é colorido. E esse lado direito é esse lado da criatividade que eu falei para você. Então temos artes, música, dança, tudo de criativo e maluco. E esse lado, ele é exercitado quando você explica algo para alguém, quando você mostra algo para alguém, quando você ensina algo para alguém. Então, por exemplo, quando o seu professor da escola, do teu cursinho, da tua faculdade, ele tá lá te ensinando aquele conteúdo, ele tá exercitando esse lado direito do cérebro dele. Por quê? Porque ele tá colocando uma força, ele tá ali exercitando, ele tá ensinando algo para você. Então tá, agora você sabe que o seu cérebro tem dois lados. Mas Adassa, esse cérebro, o meu cérebro, como é que ele funciona? Exemplo, eu já sei que ele tem dois lados. Mas aí ele não tem nada que estimule ele? Como é que ele responde, digamos assim, a isso? Como é que ele responde quando é da criatividade, quando é algo mais de raciocínio lógico? O nosso cérebro, ele responde aos estímulos, que é por meio dos nossos sentidos. Como assim, Adassa? Estímulos? Estímulos, como eu disse para você, é por meio dos sentidos, dos nossos 5 sentidos. Então nós temos visão, audição, olfato, paladar e tato. É basicamente isso. Esse é o seu estímulo. É assim que o seu cérebro responde. Tá, então agora você entendeu que o seu cérebro tem dois lados e que os dois lados são de extrema importância. Mas agora vamos de verdade à dica de ouro desse vídeo. A dica que agora você vai entender de uma vez por todas como você aprende. Então, o pesquisador americano William Glasser desenvolveu a pirâmide da aprendizagem, ou pirâmide do aprendizado. E essa pirâmide é maravilhosa, é comprovada cientificamente por vários cientistas, é aprovado e é comprovado e é testado. Pessoas colocam em prática e veem resultados. E quando eu explicar para você, você vai entender que realmente faz sentido. Então, a pirâmide é dividida por porcentagens e vai subindo, vai aumentando a porcentagem daquele método, digamos assim, que faz com que você aprenda melhor. No topo da pirâmide temos ler 10%, ouvir 20%, observar 30%, ver e ouvir 50%, debater 70%, praticar ou exercitar 80% e ensinar aos outros 95%. Eu não disse para você que tem um 100% ou tem quase um 100%? Então agora a gente vai entender por que foi que o William ele colocou, exemplo, ler em 10% e ensinar aos outros em 95%. Vamos lá, se você está lendo um livro, digamos, qualquer livro que você esteja lendo, um livro comum, não um livro da escola, um livro. E aí você está lendo ele, você lê. E quantas vezes já aconteceu com você de você ler o livro, terminar de ler, e daqui a, sei lá, um mês ou até menos, você esquecer grande parte do que o livro estava falando? Isso já aconteceu comigo, gente. Já aconteceu comigo várias vezes. E aí eu esquecia o que o livro estava dizendo. Eu ficava, nossa, mas eu li aquele livro e eu não sei mais o que ele está dizendo.
E isso é porque ler não é a melhor forma que o nosso cérebro aprende. Assim como ouvir também não é a melhor forma que o nosso cérebro aprende. E nem muito menos observar. A gente vê que a porcentagem começa a subir no ver e ouvir. Por quê? Porque quando você vê e ouve, são duas coisas do cérebro que estão sendo exercitadas. Lembra? Dois sentidos. Então você vê e você ouve. Então tem um exercício, tem um estímulo a mais do cérebro. Mas a chave aqui, o ouro dessa pirâmide, é ensinar aos outros. Por quê? Porque um exemplo prático disso, e quando eu comecei a entender isso, eu vi que faz muito sentido. O maior exemplo de alguém que ensina aos outros é o nosso professor. Como eu disse, seja do cursinho, da escola, da faculdade, ele aprendeu tanto, ele praticou tanto aquele conteúdo que ele consegue hoje ensinar para você. Então é assim que o nosso cérebro aprende. Quanto mais ensinamos, quanto mais explicamos, mais conseguimos aprender, mais conseguimos entender, mais conseguimos absorver do conteúdo. Então muitas vezes a gente fica assim, eu particularmente fico assim. O professor tá lá, né, dando a aula e qualquer coisa que eu pergunto para ele, ele me sabe responder. E eu fico tipo, meu Deus, como é que esse homem, como é que essa mulher sabe de tanta coisa? Então, ele sabe tanto responder às nossas perguntas, ele sabe tanto sobre o conteúdo, porque ele estuda aquilo há anos, ele explica aquilo há anos. Eu tenho professores que ensinam há mais de 20 anos. Então, quanto tempo ele não passou ensinando aquilo? Quanto tempo ele não passou praticando aquilo? Então, ele entende porque o cérebro dele está em constante exercício. Eu acho que essa é a frase mais passada do mundo, talvez você já tenha ouvido, que é: o nosso cérebro é uma máquina, nosso corpo é uma máquina. Como uma boa máquina, ela precisa estar em constante movimento, em constante funcionamento. Nosso cérebro, ele é um pouquinho preguiçoso, então ele precisa estar nessa prática, ele precisa estar nesse exercício. Por isso que o William Glaser vai falar sobre isso, que praticar e ensinar são as maiores formas de aprender. Por isso que elas estão com as maiores porcentagens da pirâmide. Então, concluindo, né, isso aqui para você entender de vez o que é que eu tô querendo falar. Se você quer aprender alguma coisa, pratica aquilo, ensina para alguém. Para mim, de verdade, uma das melhores formas que eu aprendo é quando eu mando um áudio, seja num grupo do WhatsApp que só tem eu, e aí eu mando o áudio, fulaninha, falando comigo mesmo. Tal coisa, Revolução Russa, isso, Revolução Francesa, isso. Ou quando eu mando um áudio para as minhas amigas no WhatsApp, explicando aquele conteúdo, dizendo para elas o conteúdo, falando para elas sobre o que é aquilo. Isso me ajuda muito a entender. Porque é assim que o nosso cérebro aprende, ele precisa exercitar e ele precisa ensinar para os outros. Se esse vídeo foi útil para você, se ele ajudou você de alguma forma, eu quero que você comente aqui embaixo se você gostou, né, se ajudou você. E eu também quero que você comente se você já passou por isso, por essa situação que eu falei, de se sentir burro porque não conseguiu aprender alguma coisa. Então eu espero muito que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. Não esquece de curtir o vídeo. Um beijo para você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Porque foram coisas que foi feitas para essa fórmula, sabendo o jeito certo que ele aprende. Não tá legal assim. Então nós temos visão, audição, olfato, tem uma musiquinha quando eu era criança que eu aprendi, que é assim: visão, audição, olfato, paladar e tato.